Vamos lá? Hoje qual que é hoje? A quarta mensagem de uma série de 6. Nas quintas-feiras aqui, né, nós estamos falando sobre a série Ainda Este Ano. Meu Deus do céu, só Deus sabe como é que meu coração está aqui, viu? Glória a Deus, viu? Glória a Deus por cada irmão, Deus abençoe por cada irmão que se manifestou lá no grupo lá. Eu tomo posse mesmo, gente. Quando alguém lá no dia do aniversário lá, eu não tive tempo, porque eu estava junto com o seu Lúcio, lá um dos caminhões dele, então não deu tempo de responder a todo mundo, só ia mandando coraçãozinho, entendeu? Mas cada um que falava, Deus abençoe, Deus multiplique, que Deus haja com saúde na tua vida, eu falo, Senhor, amém, pelo aniversário. Glória a Deus, viu? Deus abençoe por cada um, por cada palavra. Vamos lá, porque o tempo já está voando ali, ó. Série, alcançarei a minha cura. Aliás, a série é ainda esse ano. O título da série de hoje aqui é alcançarei a minha cura. E talvez a sua cura não seja exatamente na área da saúde. Então vocês vão entendendo de verdade que Deus está falando de cura, mas de cura em alguma área da tua vida, ou em várias áreas da tua vida. E a notícia boa hoje é que o Senhor vai usar como exemplo um cidadão que estava paralítico há 38 anos. Presta atenção, 38 anos curtindo do bom e do melhor nessa terra, passa voando, a gente nem vê, mas 38 anos sendo tratado como mendigo, sem esperança, sem perspectiva, mendigando. Gente, o tempo parece que era uma eternidade. E se o Senhor Jesus alcança pessoas com 38 anos esperando, com 70, com 100, antes da morte, Ele alcança eu e você também. Amém? Alcançarei a minha cura. Isso aqui não é só um título. Vamos pronunciar junto e declarar que em Cristo Jesus a gente vai alcançar nossa cura esse ano ainda? 1, 2, 3, alcançarei a minha cura. É uma declaração de fé, uma postura que a gente toma sem antes ver, não é verdade? É isso que a gente vai ver. Vamos lá, o texto base aqui está lá em João 5, do 1 ao 6, diz assim, hoje é a quarta mensagem, ok? Desculpa, me perdoa, peraí, a primeira, só fazendo um catadão aqui, ó. Foi a ministra Renata, superarei as minhas dores. A segunda foi a Laura, ministra Laura, viverei o meu sonho ainda esse ano, superei as minhas dores ainda esse ano. Semana passada a ministra Ana Paula, ainda esse ano derrubarei o meu gigante, e hoje, alcançarei a minha cura. João 5, do 1 ao 6. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, e nele tem 5 portas de entrada em volta. Ali, no tanque de Betesda, costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, como por exemplo, cegos, mancos, paralíticos, faltando pedaço, tudo ali. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, dizia-se por ali, que descia um anjo do Senhor e agitava as águas.
E logo após o anjo ter agitado a água, o primeiro que entrasse no tanque, depois da água agitada, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico simplesmente há 38 anos. Quando Jesus esteve ali nesse tanque, nessa ocasião, e viu deitado ali, e soube que ele vivia nesse estado de aleijado há 38 anos, Jesus então olhou para ele e disse: você quer ser curado? Será que a princípio, a primeira pergunta, ele deu crédito para Jesus? Olha isso, gente do céu, um paralítico. E eu acho que talvez, pelo paralítico, se de fato, eu não vou entrar na ocasião, porque a Bíblia afirma que um anjo e tal, ali a gente não sabe se é uma lenda, se não é. Não é essa a ênfase. Naquele dia, a gente pergunta para Jesus se era verdade, se não era. Mas a questão é, não tem anjo maior que Jesus. Amém? E, a princípio, imagina a situação, ele olhando ali e falando assim: será que esse camarada está me zoando? Será que está me zoando? E de repente ele deu crédito e olhou e viu que Jesus estava ali olhando nos olhos, olho a olho ali, e falou sério com ele, dizendo: você quer ser curado? O texto não diz aqui porque não é essa a ênfase, mas a gente depois vai ler esse texto, chegando na sua casa, você procura lá. Esse homem já estava sem perspectiva há muito tempo. Tanto é que ele parece que não deu muito crédito no que Jesus perguntou para ele. Porque ele, depois você chegando em casa e vai ler o resto da história, você vai ver que ele não responde a Jesus: eu quero! Ele responde cheio de lamentação. Não, sabe o que é? É que todas as vezes que acontece alguma coisa, sempre entra alguém na minha frente e eu não consigo. Você quer ser curado? Essa é a minha pergunta para você. Você quer ser curado? De repente a gente acontece, gente, eu estou falando com vocês, mas em nome do Senhor Jesus eu volto a repetir, eu estou ali, eu não gosto de pregar algumas mensagens, pela misericórdia do Senhor que a gente ministra, porque eu sou desafiado com as minhas limitações, igualzinho vocês, me força a dar um passo de fé e tomar posse. Você quer ser curado? Betesda, não é essa a ênfase, o que significa? Não significa, mas só para efeito de curiosidade, Betesda significa lugar da misericórdia divina. A tradução da palavra Betesda, tá? Então é casa da misericórdia divina, lugar da misericórdia divina, tá bom? Betesda, que a Bíblia se refere, onde aconteceu o fato, se trata do tanque de Betesda, um reservatório de água que era um centro de peregrinação na época bíblica. O tanque ficava fora das muralhas, ou seja, lá no comecinho da cidade. Seja bem-vindo a São José dos Campos, para fora da cidade, porque afinal de contas, vamos ser sinceros, a gente não quer pessoas no nosso meio, estraga a sociedade, não é verdade? Pessoas mancas, cegas, sabe lá, se tinha condições de tratar a doença, estavam todas fedidas. Vamos deixar bem fora da cidade, é para lá. Se o anjo tiver que passar, ele passe para fora. Aqui no nosso meio, pessoas bonitinhas, eu não quero. E esse tanque ficava fora da cidade e tinha 5 entradas nele. Mas a questão é, voltamos à pergunta: você quer mesmo ser curado? Existem hoje no mundo muitas crenças equivocadas: simpatia, miticismo, feitiçaria,
macumba, qualquer outro bololô. Mesmo de forma inconsciente ou não, mas muitas das vezes, e lamentavelmente, pessoas que já têm um certo tempo de conhecimento bíblico se rendem a esse monte de miticismo aí, né? Por exemplo, se parar para ouvir a respeito do teu signo, como que é? Quem nasce em novembro, o que é mesmo? Se libertar disso. Quem diz ao seu respeito sobre o dia de amanhã, quem é que muda a sua sorte como mudou a sorte de Ana, mãe de Samuel, é o Senhor Jesus, amém? Então é isso aí, fábula nenhuma. Quando Jesus chegou na nossa vida, quando Jesus chegou na minha vida, na sua vida, Ele é o remédio que vale para tudo, amém? Ah não, mas eu creio também em Jesus. Não, não é também, é só em Jesus, amém? É isso aí. Mas transformação de verdade não tem ninguém, só Jesus. A história do paralítico de Betesda é uma alegoria de como o encontro com Jesus é transformador. Isso não é uma lenda. Jesus não falou que seria uma historinha bonitinha que estava contando para os discípulos. A palavra de Deus nos trouxe essa história, como disse Paulo, porque tudo que foi escrito no passado, para o nosso ensino foi escrito. Então nós vamos aprender com isso. O que o camarada fez, o que aconteceu? Porque eu tenho as mesmas necessidades que lá atrás tiveram. Talvez não seja o meu problema nas pernas, mas talvez o meu problema seja o pior de todos, aqui ó, na cachola. Eu ainda não estou com a mente de Cristo. Vamos entender a situação. Nessa história, um paralítico há 38 anos já não tinha mais esperança de cura. Gente, 38 anos. A gente passa por uma provinha, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e com toda a prova que a gente passa, mesmo que seja um banho frio, geralmente a gente tem um chuveiro que cai uma água, um arrozinho com zoião, mas começa a prolongar o negócio, a gente começa a perder a esperança, começa a diminuir. É por isso que temos que vir aqui fazer o quê? Se abastecer. Se abastecer sabe para quê? Para glória ao Senhor no dia bom, para glória ao Senhor também no dia mau, para que a gente tenha força o suficiente para atravessar essa turbulência. Mas nós vamos ultrapassar essa turbulência, porque Jesus já falou que o melhor de tudo é que Deus está conosco, e nós estamos com Ele em Cristo Jesus, amém? Não importa a história da nossa vida, desde que entremos em conexão plena com Jesus, teremos a chance de recomeçar. Sempre com Jesus, em algum momento vai parar de chover, em algum momento vai parar só tempo ruim, em algum momento uma nuvenzinha, embora a gente tem que ser bem resolvido nisso. Não ficar esperando que tudo que Jesus falou que os olhos não viram, vai ser aqui, não é aqui. Então tem muita gente frustrada, porque está querendo fazer daqui a sua casa. Aqui é um hotel que nós viemos, como embaixadores de Cristo, para anunciar o Evangelho. Mas na hora que o Senhor falou, a missão acabou, a gente vai embora para a nossa verdadeira casa. Amém? É isso aí. Vamos entender porque o texto é tão importante para quem precisa de um recomeço. Todos os dias nós precisamos de um recomeço. Todos os dias. A semana tem quantos dias? Depois do 7, não tem 8 na conta de Deus, não tem 9. Faz o quê? Volta para o primeiro dia, primeiro, segundo, e assim por diante.
O Senhor está todos os dias nos dando um novo recomeço. Parece, né? Um novo recomeço. Mas todo dia. Já foi falado um dia aqui. O Senhor nos entrega uma folha de papel em branco e diz: desenhe. Em algum momento, o nosso desenho que a gente apresenta ao Senhor, através das atitudes, da maneira com que a gente se posiciona, da maneira com que a gente crê, em algum momento, não é possível que não possa melhorar um pouquinho, estou falando um pouquinho, mas um pocão, o desenho que a gente apresenta a Deus. Há quanto tempo a gente está entregando no final do dia? O Senhor fala: recolhe, parou, devolve a folha em branco aí. E alguns resolvem nem tentar desenhar mais. Veja que as pessoas acreditavam numa cura através da água do tanque, que certamente não era verdade, mas caiu ali no conto do povo e a coisa se espalhou e virou tradição. Vamos entender o seguinte, só para a gente deixar bem claro: o tanque de Betesda representa o mundo. O anjo representa a falsa esperança que o mundo te oferece. E os doentes representam quem? Eu e você. Quando não nos entregamos a Jesus. Mas agora é diferente, amém? A partir da experiência do paralítico, do tanque de Betesda, o que você e eu, nós precisamos fazer para receber o milagre ainda este ano? E presta atenção, a partir da experiência do paralítico do tanque de Betesda, o que eu e você precisamos fazer não é, existe uma regra, existe um jeito que tem que fazer e Deus vai ter que pagar o que eu fiz. Não é sobre isso que nós estamos falando, sobre fazer no sentido de, então se eu fizer, o Senhor ele tem que me dar. Não é sobre merecimento. Senhor, eu fiz, e aí? E aí uma pinóia se ponha no teu lugar. Não é sobre merecimento, é sobre posicionamento. Então existe um tipo de posicionamento, mas claro que existe. No Salmo não fala? Aquele que habita no esconderijo do... Mas e se eu não habito no esconderijo do... Então acabou, não tem. Existe um povo que escolhe ficar e permanecer à sombra do Onipotente. Mas se eu não escolho ficar, mas eu quero o mesmo resultado, né? Não tem, pelo amor de Deus, sou um louco para esperar isso aí. Mas eu quero o mesmo benefício daqueles que estão debaixo das suas asas, e com a ordem dará a ordem ao anjo e dizer ao meu respeito. Não vai. O que você precisa entender, eu e você, para alcançar a nossa cura ainda este ano, nada mais gente, exatamente isso, vai falar de posicionamento, de quem se coloca diante do Senhor, sabendo quem nós somos e sabendo quem Ele é. E o Senhor vai dar um direcionamento agora, de posicionamento. De posicionamento. Em algum momento aquela nuvem negra vai se abrir, não por minha palavra, nem pela tua, mas porque o Senhor vai soprar e ela tem que se submeter ao Senhor. E ponto final, não tem conversa. Amém? Primeiro que você tem que entender, e eu também, entender que Jesus se importa com sua dor. Jesus se importa com sua dor, mas há tanto tempo, já faz tantos anos. Gente, em nome do Senhor Jesus, eu não estou falando aqui para ser hipócrita não, mas eu vou perder a noite de sono, de tanta alegria, de ver a vitória de alguns irmãos aqui, de ver a vitória de todos os irmãos aqui. Eu estou falando sério, porque eu penso nisso, nosso coração, nessa altura do campeonato, não estão mais, e nem pode estar, em coisas e em circunstâncias. A gente deseja, é normal desejar o que é bom,
Esses dias eu estava falando, gente, já reparou que falta é o motivo de toda a desgraça do mundo? Falta no armário, falta no casamento, falta nas emoções, falta em tudo, no psique, falta em... Gente, essa desgraça da falta não é coisa de Deus, não é coisa de Deus. Te causa ansiedade, te causa depressão, te causa tristeza. Mas a gente tem que entender que é transitório. Calma, a nossa história não termina aqui, naquele momento que todos vão virar as costas de um cemitério e dizer, era um homem bom, uma mulher boa, e talvez você vai virar uma placa de rua, o nome de uma placa de rua. A nossa história, eu estou englobando e acreditando que todos aqui já são confessos em Jesus Cristo, amém? A nossa história não termina no túmulo. Aí sim nós vamos olhar e falar, meu Pai, se o mundo tivesse essa convicção que nós tínhamos, de que tudo isso é para sempre, e nunca mais vai ter falta. É isso, gente, é isso. Entenda, Jesus se importa com a sua dor. João 5,16 diz assim: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele tempo durante tanto tempo, Jesus lhe pergunta, e ele te faz essa pergunta hoje aqui: você quer ser curado? O curado não é só você quer ser curado. Eu quero, todo mundo quer. Quem que não quer? O mundo quer. O curado, isso engloba todo um contrato e todas as cláusulas que Jesus estava expondo ali, numa única frase dizendo, vai ser do meu jeito. Você promete que vai ficar calado? Parece que não está dando resultado, mas confia em mim. Você quer mesmo ser curado? Quer? Entenda, Jesus se preocupa, se importa com a sua dor. Talvez eu não me importe tanto quanto Jesus. Aliás, muito. Olha, eu ficaria muito triste. Mas eu não sei se eu faria, por exemplo, arrancar um fígado meu, não sei. Falar é uma coisa. Não, para o irmão aí continuar vivendo. Irmão, vou orar por você, vou jejuar por você, mas Senhor, prepara um fígado do meu vizinho, do pastor, dos ministros aí, dos outros. Entendeu? E aí? Antes de mais nada, deixar bem claro, Jesus se importa com sua dor, sim. Eu estou sendo enfático, e a Bíblia, eu não vou catar todos os exemplos que a palavra de Deus dá, só para desenhar para mim, para você, ou então para que eu e você reafirmamos esse compromisso, essa convicção, que sim, que Jesus se importa com a minha dor e com você. Então por isso que a gente colocou só 2 versículos aqui, não vou colocar todos, não dá tempo. Lucas 7,13 diz assim: ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. A mulher já era viúva e seu único filho morre. E uma grande multidão da cidade estava com ela, com a mãe ali. Imagina, falando, agora acabou. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, tem umas aqui que diz versões que o Senhor se moveu de íntima compaixão e disse para essa mulher, imagina, ele levantando o queixo dela, passando a mão no cabelo, enxugando as lágrimas, não chore mais. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam e disse, Jesus, jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou e começou a conversar. E Jesus entregou a sua mãe e falou, toma de volta novinho.
que é simples para Jesus? Porque a gente fala para tantas coisas, né, que estão mortas em nossa vida, dizendo: levante-se, viva, abracadabra, e não vai. Mas com Jesus vai. Com Jesus vai. Com Jesus vai. Entregou a sua mãe. Jesus se importa com a sua dor? Sim. Outro exemplo que Jesus se importa com a sua dor, está lá em Salmos 56:8, na versão viva, que diz assim: ah, Senhor, tu conheces bem as minhas perseguições que eu sofri. Só tu, Senhor. Contou e recolheu num jarro todas as minhas lágrimas. E como se isso não bastasse, anotou cada lágrima no teu livro. Quem não se importa com a sua dor, não fica anotando, não. Mais uma, mais uma, mais uma. Jesus se importa com a sua dor. Amém? É claro. É claro. Agora, está lá em João, não está aí não, viu, Fê? O maior dos versículos, versículo que o mundo inteiro conhece, que Deus se importa com a sua dor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu único filho. É isso aí. Deus se importa com a sua dor. Deus se importa. Deus se importa. Deus se importa. Tá ok, eu já entendi, Domênico. Já entendemos que Deus se importa com a minha dor, mas a pergunta que é e que permanece: você quer ser curado hoje? Você quer? Tem certeza disso? Eu vou dar um exemplo. Semana passada, um dos rapazes que trabalha conosco, uma pessoa do bem. Do bem. Nós chamamos ele de negão. Ele não tem um mimimi, não. Trabalha com a gente lá no caminhão. Mas ele tem um ponto fraco, fraquíssimo: a bebida. E a última vez que o Lúcio escalou eu, mais um, e o negão, gente boa, e um negão forte, rapaz. Pensa num bicho bruto. Mas a bebida foi, e no meio do caminho a gente passou, pegou ele, foi para o destino, chegou lá na hora, ele deitou debaixo do caminhão e ficou ali, permaneceu. Estava daquele jeito. E ele começou a falar umas coisas enroladas, esquisitas, e aqui, em espírito, eu comecei a falar: Senhor, Senhor, e eu vi que o que já estava falando pela boca dele já não era mais um negão. Mas na hora que eu pensei em ministrar, o Senhor falou: não vai não. Você vai piorar a vida dele. Mas como assim? Vou piorar, orar e exortar? Não, vai. Vai. Porque ele não quer ser curado. É ele que não quer. Se expulsar, o Senhor falou assim: o diabo vai apontar o dedo na tua cara e falar: eu saio, mas daqui a pouco ele mesmo vai abrir a porta e mandar eu voltar. Então ele não deseja ser curado. E muitas das vezes somos nós em algumas áreas da vida. No fundo, a gente ainda não quer ser curado. Mas a pergunta permanece: você quer mesmo ser curado? Há coisas que precisamos primeiro dizer sim, para depois o sobrenatural acontecer. Se você não abrir a boca, e a boca declara o que está cheio, o coração, mas não é um sim da boca para fora, é com a tua alma, e dizer: Senhor, sim, Senhor, não vai mudar, não vai. E a pergunta que Jesus fez àquele homem parece ser óbvia, porém há muita promessa embutida nessa pergunta. A própria pergunta torna-se um chamado à fé daquele homem. Ela é provocativa, é um convite para: você deseja andar no sobrenatural? Você deseja agir pela fé? Esse é o convite que Jesus nos faz hoje também aqui. Independente do tempo do seu sofrimento, Jesus se importa com você.
Jesus se importa com você, independente da gravidade do seu problema. Ele se importa, independente das consequências do seu problema. Jesus ainda se importa. Um coração quebrantado, arrependido. Senhor, mas isso foi consequência minha. Eu tenho consciência. O Senhor fala que temos um advogado junto ao Pai. Se errou, volte, reconcilie-te, vê onde você caiu e retorne. Tudo parece impossível, mas somente até o momento em que Jesus chega na minha e na sua vida. Amém? Jesus se importa com a sua dor. 2, orientação 2, da parte de Jesus aqui. Obedeça a ordem que Jesus lhe dá. Rodrigo, obedece a ordem que eu lhe dou. Uma coisa é errar o alvo tentando acertá-lo. Outra coisa é rebeldia. Eu não quero e não vou. E quero ver quem é que vai fazer o fazer. Quem é que já errou uma receita, mas tentando acertá-la, até que praticou 1, 2, 3, 4, e em algum momento você ficou bom nisso? Eu sou um. Eu lembro do meu primeiro bolo. Meu Deus, foi uma tragédia. Meu primeiro bolo da minha vida. Então uma coisa, eu estou obedecendo a ordem de Jesus, obedecendo no sentido de, isso mesmo, estou caindo, estou tropeçando, mas estou buscando. Caramba, errei de novo. Vou me policiando, vou me afastando de certas amizades. Tem amizade que já era para estar longe, gente. É no máximo bom dia, boa tarde. Já não tem mais. Liga. E a gente fica ainda com um comportamento de coisa antiga. E o novo não chega. Obedeça a ordem que Jesus lhe dá. João 5:8 diz assim: então Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e suma desse lugar. Não volte mais aqui. Ande, já te coloquei em pé. Já te dei condições de fazer o que precisa ser feito. Agora ande, sebo na canela, vaza. Não quero ver você aqui, a não ser para voltar aqui empoderado do Espírito Santo para fazer outros andarem. Amém? Mas aqui agora não é mais sua casa. Não é mais a sua casa. Você quer ser curado? O milagre não chega na desordem. O milagre não chega na desordem. Calma. Mas como assim não chega na desordem? O mundo era sem forma e vazio, e o Senhor disse: o Senhor trouxe ordem ao que estava em desordem? Não. Não é esse tipo de desordem que eu estou falando. O milagre não chega na desordem quando é uma desordem que eu decido permanecer em desordem. Já sei o que precisa ser feito, já estou careca de saber, e continuo fazendo o contrário da ordem de Jesus. Mas eu quero milagre, né? Não vai. Não vai. O Senhor não vai contra a sua palavra. O Senhor não vai contra a sua palavra. Pode trazer consequências e sérias. Eu tenho aprendido que Jesus traz ordem a todo tipo de caos, mas não a desordem que é provocada por rebeldia. Rebeldia. Diante do Senhor, o Senhor olha para mim assim e fala: nossa, a vida do Rodrigo está uma desordem. E já é um cara que já sabe o que precisa ser feito. Já sabe. E por que eu decido permanecer com aquele tipo de amizades, vendo certas coisas que eu não poderia mais ver no meu celularzinho?
Sabe como é que eu desenho o mundo espiritual para minha filha aqui, a minha filhinha menorzinha? Eu falo, filha, não é brincadeirinha não. Cada coisa que a gente acompanha com os olhos, não é ouviu porque alguém chegou para você do nada e falou alguma besteira, mas quando você dá ouvidos e diz, e é algo que vai contra a palavra de Deus, você está abrindo portais de demônios para a tua vida. Vai cheirar mal, vai estragar. Esse tipo de desordem é rebeldia. Obedeça a ordem que Jesus lhe dá. Lucas 9, na primeira multiplicação, não está aí não, velho. Jesus antes lá, acho que é a primeira multiplicação, tá, gente? Me desculpa se eu errei, que teve mais que uma multiplicação lá de pães e peixe. Mas em Lucas 9, vai dizer que antes de Jesus trazer o sobrenatural, o milagre, Jesus deu uma ordem. Discípulos, fala lá com o pessoal lá, faz grupo de 50 e 50, porque está uma bagunça aqui, está uma desordem. Gente fulano fila, criança entrando na fila, cortando fila, respeitem os mais velhos, façam montinhos de 50 e 50. O que significa isso? Calma, ordem. Na hora que eu me posiciono na ordem que Jesus lhe dá, o milagre chega. Outro exemplo lá em 2 Reis. É a ordem, gente, que é dada por Deus. Naamã, quem é que lembra de Naamã? Do cão, da lepra, 7 mergulhinhos no Jordão, aquela coisa, musiquinha, escolinha das crianças. Eu não vou mergulhar coisa alguma, Não mergulho. A princípio ele até falou, não vou. Mas aí o servo dele falou o quê? Rapaz, se Eliseu, se o homem de Deus lá tivesse lhe pedido coisa até pior que isso, você não ia fazer, caramba. O que o senhor tem a perder? Deu uma ordem, não vou fazer. Eliseu saiu lá e fez o quê? Ai, Naamã, meu querido, filhinho, o gude do papai, pega ele aí, pega Naamã, pega no braço, vamos, 1, 2, 3 e vamos jogar no rio. Não vai. Eu dei a ordem. Você quer dizer não? Porque só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Eu dei uma ordem para todo aquele que nele crê. Eu não quero Jesus, beleza, consequência sua. Ordem que Jesus lhe dá. Há coisas que antes do sobrenatural acontecer, é necessário o natural acontecer. Presta atenção nisso. No domingo, acho que foi domingo, o Teres ministrou, né? Gente, eu fui para casa pensando naquela palavra. Quem estava aqui no domingo? Em nome do Senhor, volte mais vezes, repita um prato. Eu falei, meu Deus, por que Deus não fez com José, pai de Jesus aqui na terra, de criação, emprestadinho para cuidar dele, igualzinho fez com Felipe lá, quando Felipe foi falar da palavra de Deus para o eunuco, e logo em seguida o que Deus fez com ele, com Felipe? 1, 2, 3 e transladou lá para o outro lugar, já não se viu, cadê o homem? Virou ninja. Por que Deus não catou? Era para ir para o Egito. José, vaza, fuja para o Egito. Tá bom, conta aí, José. 1, 2, 3, Maria, segura a criança, vocês vão atravessar no tempo. 1, 2, 3 e não, vai dar trabalho. Pega o cavalo, se vira, dá um jeito, vai para o Egito, suma daqui. Todo um trabalho, o próprio Filho de Deus. Ai, que lindinho, que bonitinho, nasceu no presépio. Gente, pelo amor de Deus, um mosquito tira seu sossego, um pernilongo tira seu sossego à noite. Imagina a noite toda. É bonitinho, a gente vê no presépio, todo arrumadinho. Mas na vida real, olha o trabalho que deu, mas obedeceu a ordem que Deus lhe deu. E ponto. Antes do sobrenatural chegar, que Jesus depois chegou, o sobrenatural de Deus para a nossa vida, obedeça a ordem que Deus lhe dá. Tá bom. E quando a minha vida não está em ordem com Jesus? Presta atenção nisso, olha que interessante. Quando a minha vida não está, eu compreendo que a minha vida não está em ordem,
se a minha vida não está em ordem com a palavra de Deus, em ordem na comunhão com a igreja, em ordem com a vontade plena de Deus, então minha vida está em quê? Se não está em ordem, está em quê? Desordem, desalinhada, desposicionada. A minha vida está desposicionada. E sabe o que é interessante? Sabe qual é o resultado de um mau posicionamento diante de Deus? Alguém aqui já tirou uma foto e falou: nossa, ficou horrível, não ficou legal o posicionamento? As mulheres são mestres nisso. Quem aqui? Coloca uma foto para mim. Alguém sabe onde é esse lugar? Aquele restaurante lá, um casal do VIP, amém, Jesus, deixa Deus usar. Pagou um jantar semana passada, para mim, para Fernanda e para Bibi. E eu fui lá e... Aí depois, oh, meu Deus do céu, que diacho é isso? Eu só queria tirar do lado do touro. É claro que eu sabia que ia dar esse efeito, mas o Senhor falou comigo assim. Falou: tá vendo como é que é uma foto mal posicionada diante da minha presença? Posicionamento faz toda a diferença. Por que vocês riram? Vocês entenderam? Amém. Aí eu te pergunto, se até uma simples foto mal posicionada gera desconforto, ou gera risos e causa impacto a quem vê, imagina uma vida inteira fora de ordem, ou da ordem que Jesus dá. Posicionamento para a ordem que Jesus dá. Jesus se importa com a sua dor. Jesus lhe dá uma ordem. E agora, está aqui, ó. A ordem dada por Jesus trouxe a ele uma nova postura, um novo posicionamento. Jesus deu ao homem o que lhe faltava, e aquilo que ele tanto necessitava de modo desesperado. Esperança e voltar a andar, gente. Vocês já entenderam que aquele homem, após voltar a andar, começou a sonhar? Nossa, agora eu posso casar. Agora eu posso ir no banheiro sozinho, ninguém vai precisar limpar meu bumbum. Agora eu posso construir uma família, trabalhar. Jesus deu a ele graça em forma de uma ordem maravilhosa. A palavra para mim, para você hoje é: levante-se, pegue sua maca e ande. Com essa ordem, Jesus deixou claro que aquele homem precisava de posicionamento para alcançar a sua cura. Uma ordem dada por Jesus e obedecida por nós sempre encerra em milagre. Jesus deu ao homem o que era necessário. Para quê? Para ele ter um novo posicionamento e sair bem na foto. Então, obedeça a ordem de Jesus. Terceiro e último, creia que Jesus age de maneira sobrenatural em seu favor. Presta atenção, eu tenho consciência que Jesus se importa com a minha dor, Ele está assistindo a minha dor. O Senhor não saiu para fazer umas estrelas, construir alguns planetas. Esqueci o fulano na panela de pressão, meu Deus do céu, desliga a panela aí, o cara está passando prova lá, esqueci o cara dentro da panela de pressão. Nossa, Senhor, queimou, ixi, já deu ruim. Gente, isso acontece comigo, mas não com Jesus. Jesus não te esqueceu, Ele se importa com a sua dor, mas a gente se toma um posicionamento com a ordem que Jesus dá. E terceiro e último, eu passo então a crer, ter um posicionamento que Jesus age de maneira sobrenatural em meu e seu favor. João 5,9, já está encerrando. Imediatamente, quando foi? Imediatamente. Gente, talvez você vai sair daqui e vai falar: Senhor, não aconteceu nada essa semana. A semente você já pegou. E agora ela vai só questão de tempo, vai crescer e gerar frutos. Não desista.
Imediatamente o homem ficou curado, pegou sua maca e começou a andar. Aquele paralítico, diante do entendimento que Jesus se importava com ele, e porque ele decidiu obedecer à ordem de Jesus, teve fé o suficiente em Cristo Jesus para ver a ação sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Talvez sua maior cura seja acreditar de uma vez por todas que Jesus se importa com você. Talvez você esteja esperando de alguém, e há muito tempo, aquilo que só Jesus pode dar. Independente da sua situação, creia que Jesus pode te curar hoje ainda. Ou, no mínimo, você vai sair com essa semente do milagre hoje daqui. Carregar a maca é símbolo de recomeço, de uma nova história na tua vida. Aquilo que fora símbolo de nossa paralisia lá atrás, está agora sobre o nosso domínio, nosso poder em Cristo Jesus. Podemos levá-la para onde quisermos. Quando o natural se encontra com o sobrenatural, então o sobrenatural passa a comandar o que era antes natural. Creia assim, Jesus está trabalhando em seu favor. Mas quando? Agora que você está ouvindo a palavra dele, ele está se manifestando através da palavra dele sobre a sua vida. Amém? Isaías 64, 4 diz assim: desde muito tempo, ou seja, desde um tempo muito antigo, olha que eu procurei, hein? Mas eu nunca vi nenhum outro ouvido que o ouviu, e nem olho que tenha percebido e tenha visto outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Qualquer outra religião, você vai ver homens morrendo por um Deus. Mas só na história de Jesus, que você vai ver um Deus morrendo por um homem. De que importa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque mais vale para Deus uma alma do que o mundo todo. Concluindo, se for para a total glória de Deus, Senhor, não vou levantar uma não, vou levantar duas. Ainda esse ano você vai alcançar a sua cura e se tornará em uma testemunha viva, poderosa dos efeitos de Jesus sobre a sua vida. Amém? Foi exatamente o que aconteceu quando aquele homem, antes paralítico, alcançou definitivamente a cura. Mas a sua cura tinha um propósito, era o quê? Revelar a glória de Deus na tua vida. João 5,14 diz assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olha, imagina Jesus sendo irônico. Olha, é verdade, você está curado, rapaz, estou sabendo que você está curado. É mesmo? Quem que te curou? Hã? E aquele homem abrindo um sorriso e um abraço em Jesus. Você está curado. O homem foi contar aos judeus o que Jesus então tinha feito. Ainda este ano, ou até mesmo nesta noite, antes de você atravessar a linha da calçada, Jesus pode trazer a sua cura em qualquer área da tua vida. O que Deus tem para você já está pronto, basta você acessar, basta você tomar posse. O maior interessado em ver a sua cura é o próprio Jesus. Qual é o pai que não deseja que o filho seja melhor que ele? Melhor não é um sentido de adoração, vocês estão compreendendo? Eu desejo que minha filha ou minhas filhas sejam melhor que os pais dela em tudo, para a glória de Deus. Amém? O maior interessado é o Senhor. Então, sendo assim, entenda que Jesus se importa com a sua dor. Obedeça a ordem que Jesus lhe dá, creia que Jesus age de maneira sobrenatural
na sua vida. Deus abençoe vocês.